Oi, minha gente, e hoje o assunto ele é bem diferente. Ele é com a minha amiga, psicóloga há mais de 20 anos, e hoje ela está trabalhando com tarô e tem despertado tanta curiosidade entre as pessoas, inclusive a minha. Eu achei o máximo e ele está conversando aqui com ela. Muito obrigada, Gleice Veloso, pela sua presença. Que incrível! Obrigada a você pelo convite. A gente conversa tanto já, né? Ah, Fora das câmeras, e hoje a gente veio bater esse papo aqui. Para mim é um prazer estar aqui e eu conversando com E eu você. queria, minha querida, entender um pouco da sua trajetória, assim, né? Como é que foi? Você começou como psicóloga e como é que você chegou nesse momento tão especial da sua vida? Eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou empresária, e o tarô, ele apareceu no momento em que eu estava literalmente esgotada, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então havia um desgaste muito grande ligado ao trabalho, ao excesso de trabalho e outras coisas também relacionadas ao trabalho, principalmente a persona, a personagem que eu mantive muito tempo e que foi muito necessária por longo período, até porque eu fui empresária muito cedo, muito nova, com 26, 27 anos, com uma responsabilidade muito grande. Só que eu não consegui, ao longo desses anos, separar muito essa personagem da pessoa que eu era realmente. E ela acabou me engolindo. Aí chegou a um ponto que eu literalmente adoeci. E foi nesse momento que eu comecei a rever várias questões da minha vida, questionar várias posturas, várias condutas, vários direcionamentos que o tarô apareceu. Apareceu também como um estudo inicialmente. Eu estudei estoicismo, depois eu estudei princípios herméticos, até que eu comecei a estudar a psicologia analítica, Jung. A literatura do tarô, ela vai de encontro muito forte com o Jung a nível dos arquétipos, da sincronicidade. Mas assim, vou deixar um paralelo aqui, porque uma coisa é a psicologia, outra coisa é a tarologia. São práticas separadas. Separadas, Elas né? não, Uma não elas influencia a outra. Mas não você, quando influenciam a tá outra. julgando tarô pra alguém, você usa um pouco da sua psicologia Não tem como não tem? eu não usar, porque eu sou psicóloga. Eu tenho um conhecimento muito grande de Acaba que essa pessoa se psicóloga. beneficia disso, né? Mas não existe uma prática, quando eu faço leitura de tarô, terapêutica. A gente não tá ali curando Sim. nenhum transtorno mental, nem nada disso. O tarô, ele vai por uma outra vertente que é a de clareza emocional, é o que é de despertar. É isso que o tarô traz. E comigo foi assim, foi nesse momento em que eu me vi no processo de individuação, de tornar-me quem eu realmente era, de olhar para mim com mais atenção e cuidado. E você fazia pra você, né? Fazer para mim. É. E você consegue explicar pra gente, porque ainda há muito preconceito, o que que é o tarô? O tarô é uma ferramenta riquíssima, assim, absurdamente rica, que vai trazer várias imagens. E essas imagens a gente chama de imagens arquetípicas, porque elas trazem para a gente, elas tocam de alguma maneira. é, os nossos processos inconscientes. Então, assim, vai lidar com emoções, com conflitos, com padrões emocionais. E isso é muito terapêutico. A partir do momento que você tem ali um instrumento que te traz uma chave para você ter um acesso a conteúdos inconscientes, você está trazendo aquilo para a consciência e está conseguindo lidar melhor com isso. E é incrível, por que que tem tanto preconceito? Eu não sei, eu acho que o que vai de cada um. Acho que a gente tem muito preconceito com aquilo que a gente não conhece. Verdade. Quando eu comecei, pra você ter noção, quando eu comecei, era uma coisa muito próxima, você lembra, né, Michele? Eu só tirava pra família, para os amigos mais É. próximos. As pessoas começaram a me incentivar. Gleice, começa a fazer. Você foi uma dessas que começou a me incentivar. Quando eu abri meu Instagram, o final do ano passado, eu recebi diversas mensagens de funcionários. Você lembra esse funcionário, Sim, é amigo, parente falando: incrível. Ai, Gleice, estão usando a sua foto, o seu nome, mas eu sei que não é você, não. Aí também, assim, você vê o preconceito e também, assim, a distorção que as pessoas tinham
da imagem e muito por minha culpa também pela imagem que eu passava como alguém que nunca poderia estar mexendo com o tarô, com o nível de capacitação, de pós-graduações que eu tenho e do meu trabalho. Mas é fantástico. É muito, é incrível, assim. E você tem feito mais cursos, assim, você acha que para poder aprimorar isso que você tem passado? Tenho estudado muito, absurdamente, tenho uma coleção de livros, então assim, de muitos autores de tarô, e acaba que o tarô, ele abriu outras portas para mim também, eu comecei a me interessar por outras áreas desse mundo mais místico, astrologia, numerologia, hoje eu estou estudando muito a radioestesia e a radiônica, vou fazer inclusive um curso a semana que vem inteiro sobre radiestesia, com com a, como é que ela chama, gente? Esqueci o nome dela. Renomada, assim, no país, em nome de radiestesia. Então, assim, vai abrindo outras portas pra gente também conhecer, além de pesquisas científicas, vamos falar assim, né? Que o É, a mundo gente tem que ter muita coisa além do que a gente está enxergando, além, né? Isso aí é muito incrível. E você conseguiu enxergar, assim, porque você tem muito atendimento, um padrão, assim, não um padrão, mas assim, uma frequência, porque as pessoas, elas não estão muito legais, né? E assim, tem uma coisa que você vê muito, assim, que você fala, nossa, as pessoas estão muito procurando isso. Existe isso? Tipo assim, as existe. pessoas estão muito. Porque, tipo assim, o tarô, gente, é o que eu vejo, né? Ele não vai te dar resposta, né? Ele vai realmente, ele vai talvez ou são orientações que você, com o que você tem, você vai seguir, né? Mas o que que você tem visto que mais estão te procurando? Meu público maior são mulheres e maioria esgotadas Olha só. emocionalmente, desconectadas de si mesmo, com questões ligadas à ansiedade, à tristeza, a vazio, ainda buscando muito validação Olha só, externa. gente. Então, precisando de clareza, de direcionamento e principalmente de autoconhecimento. Então, assim, a gente vê muito as pessoas muito movimentadas, muito movimento externo e muito pouco conhecimento interno, direcionamento interno. E uma coisa muito legal, assim, você consegue, tipo, de tudo isso que você tem aprendido, diferenciar uma intuição de medo, insegurança e ansiedade? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente Ai! sempre fala assim, ai, tô com uma intuição disso. Aí, na verdade, é medo, é ansiedade, não tem nada de intuição. A intuição, ela assim, ela nunca vai te trazer medo nem ansiedade. Ela é mais sutil, ela é mais calma, ela traz mais clareza, diferente da ansiedade e do medo que vai trazer mais confusão mental, mais agitação. É como se a ansiedade, a intuição, ela é mais interna, ela não depende nem de validação, nem de controle externo. Então, quando você está achando que é intuição, mas que está muito ligado a controlar resultados ou alguém, ou alguma coisa, não é intuição. Então, por isso é tão importante esse contato, esse autoconhecimento, a pessoa está cada vez se conhecendo mais para ela conseguir também distinguir o que que é intuição e e o que é medo, é ansiedade e necessidade de controle. É. Um post que você viralizou, eu achei fantástico, mas assim, eu confesso que eu não entendi muito, porque eu não me identifiquei. Era uma carta que a pessoa estava indo embora, cheio de flechas, assim. Você É, pode explicar pra gente? Porque, gente, eu acho que as pessoas se identificaram muito. E tanto que você viralizou ali, né? O que que significava? O meu Instagram eu sempre busco trazer, tanto nos posts quanto nesses vídeos, o conteúdo das cartas, na maneira que eu estou vendo naquele momento, porque cada carta ela tem 1 milhão de significados e a gente pode extrair muita coisa das cartas, tanto dos arcanos maiores quanto dos menores. Aquela específica foi um 9 de É, era uma espadas. pessoa toda Aquela tem uns flechada que ela 200, estava indo quase 200 embora, mil assim. Ela visualizações, estava né? indo embora num É barco. o 9 de espadas com depois o 6 de espadas. É um vídeo que eu fiz uma sequência. O 9 de espadas é uma carta que traz muita ansiedade, depressão, insônia. É a pessoa deitando na cama escuro e trazendo muito essa questão de dor.
de confusão mental, de desgaste emocional. A espada no tarô, ela fala muito de processos mentais. Então é E é o que o aquele mundo está vivendo também, né? A acúmulo gente está mental. realmente. E na sequência eu coloquei o 6, se eu não me engano, o 6 de espada, que é ele saindo de barquinho ali. Isso. Que é quando a pessoa começa a deixar para trás aquilo que já não está fazendo bem, que já não está legal, e partindo para um novo rumo. É a carta de novos começos. Não que tá feliz, que tá alegre, tá ainda É, carregando porque parecia que estava aquele ferido, peso, né? Tava indo embora ferido. isso, ainda tá ferido, mas já deu um passo adiante de buscar novos rumos, e aquilo foi um boom, né? No Foi, eu achei o Instagram. máximo, assim. Aí confesso que eu não entendi É, muito, muito. mas assim, foi uma coisa muito emocionante, assim. E a carta tinha um dizer que falava assim, eu antigamente, quando deixavam que as pessoas fizessem o que queriam comigo. Aí depois eu hoje, aí é o barquinho indo embora. Então tem muito a ver, assim, com essa questão de criar consciência, né? De maturidade emocional para compreender que não é deixando que os outros façam o que querem com a gente que vai conseguir ser amado ou se manter bem, né? Mas por que que tantas mulheres, sabendo disso, elas repetem padrões? Não é uma questão consciente, né? Ninguém vai ficar num relacionamento ou repetir o mesmo tipo de relacionamento De propósito, tóxico, né? né? Porque é masoquista, gosta de sofrer. É. O que acontece é que durante a nossa vida a gente cria um padrão de relacionamento que vai muito de encontro com aquilo que a gente aprendeu na infância, e isso acaba ficando meio inconsciente. Então, aquela menininha lá atrás que achava que tinha que ser submissa para ser amada, ou que tinha que fazer tudo, agradar todo mundo para ser vista, ou até mesmo aquele conceito de a mulher maravilha, né, para ser valorizada, ela continua ali naquele inconsciente, e isso torna um padrão disfuncional. Então, quando isso não é visto, não é olhado, não é tratado, não vem para o consciente de uma forma mais significativa, a pessoa tende a ficar repetindo esse tipo de E não comportamento é e de consciente? relações. Não é consciente. A maioria das vezes é muito inconsciente. Quando eu abro tarô, jogos, né, dependente qual seja, e que as consulentes, elas começam a ver as cartas e eu falo, olha, essa carta fala disso, essa carta fala de relacionamentos onde você se anula. Essa carta está falando de coisas que não são muito verdadeiras, de uma busca por um superficial. Na hora ali, elas já começam a fazer um gancho com relações emocionais, relações pessoais, com histórias mais antigas, e começam a trazer para a consciência esse tipo de padrão. E isso dá um clique, assim, um despertar, traz uma clareza emocional. Incrível. Você que atende tanta gente, já teve alguém que se revoltou? Já, já, já teve. Você tá Já, completamente errada. já. Não, Me não, não, conta. nesse nível. Não, assim, não, né? Isso. Eu falei, eu ainda falo assim, você deve saber melhor do que eu, por que que esse diabo apareceu aqui. Ei, ai, que fica Então, brava. Eu não assim, queria ter escutado isso, não, assim. não, Ela tá de ficar errada. bravo, não, mas às vezes de lidar com uma surpresa desagradável, sim. Entendeu? Aí eu sempre trago como pergunta, porque o tarô ele não tem nada de definição, entendeu? Exatamente. Ele não fala, Não é tem isso, isso. né? Até quando a gente fala de futuro, que não trata, a gente tem um livre-arbítrio, não trata de algo definitivo. Então, assim, Mas a pessoa ficou brava? não, brava não, acho que Tipo, surpresa já, não é não, isso não, mas. aí, Ah, então não. não é isso, não. Você tá É, enganado, tá vendo errado. não é isso não. Falei assim, não é, vamos atirar, tira de novo, vem a mesma carta, vem a mesma carta. Aí teve uma vez que eu fiz 3 jogos, Ai, meu.
3 jogos na mesma consulta diferentes, apareceu a mesma carta que a Nossa, pessoa não queria. Eu falei assim, aí, minha filha, você vai não ter tem que jeito, pensar né? o que que isso tá fazendo aqui, né? Teve alguma história que, tipo assim, porque eu acho isso muito interessante, eu acho que isso pode ajudar, assim, né? São conselhos, né? Então, na verdade, não tá falando, não é uma cartomante, como você diz, são Hum, hum, conselhos que a carta dá. A pessoa hum. segue ou não. Mas teve alguma história que te impactou? Que o que Teve, você falou e falou assim, pronto, mudou a vida dessa pessoa? teve. O tarô, ele me impacta desde o Que princípio. incrível. Quando eu comecei a estudar e a tirar para família, para amigos, eu falava assim, não quero saber a pergunta. Você mentaliza a sua pergunta que eu vou tirar e depois, no processo, eu vou te falar do que se trata a sua pergunta. E não teve uma vez que deu errado. Não Muito teve uma vez incrível. que que eu não consegui visualizar do que se tratava a pergunta, do nível da pergunta. Mas assim, depois que eu já comecei a atender profissionalmente, tem casos assim que é absurdamente claro que a pessoa tá num processo de divórcio de um casamento de 22 anos, onde o homem tá com outra mulher e é um sofrimento muito grande, e já sempre no início das minhas consultas eu tiro 2 cartas, um arcano maior, um arcano menor, porque eu preciso entender a energia da situação, o que que vai aparecer. Nessas 2 cartas eu já sei de tudo, do que vai vir. Aí já sai um diabo e um 3 de Olha, espadas. Então, assim, é pesado. E aquilo tem um impacto muito grande para a consulente naquele momento. Olha só. Essa carta fala disso. Essa carta fala de sofrimento emocional. Essa carta fala que você está aprisionada em uma relação ou em alguma situação. E depois os outros jogos, eles vão abrindo aquilo ali de uma maneira muito clara. E isso impacta bastante. isso muda a vida dela, E se o ela que me conseguir. impactou uma vez muito foi também uma consulente em que ela também já tinha passado o processo de divórcio, já tinha até superado isso, mas ela tinha o medo da questão da escassez financeira, tinha filhos, e no final deu como futuro escassez financeira. Aquilo, Ah, quando saiu ai, aquela que carta, eu falei, como é que eu vou triste. falar isso, Jesus? E é pesado a Porque você tem gente que falar passar, eu tenho também, que você vai falar. falar outra Mas a coisa. carta tem muitas maneiras Mas não significa, igual você não falou, não é o significa que vai destino da acontecer, não é pessoa, né? pobreza, não vai dar pobreza, mas você vai ter que lidar com uma questão onde a sua realidade hoje provavelmente não vai ser a que tá pela carta que apareceu, só que nada ao nível de assim, vai ser isso que vai acontecer, você vai sofrer, não tem nada disso. O tarô traz aquilo que está no inconsciente do outro, através de um Que processo incrível. chamado sincronização. Sintonização. É, Mas se eu, por exemplo, julgar para um assunto X e eu tiver naquele dia uma energia mais baixa, isso pode impactar? pode Olha impactar, só. pode impactar, Se pode eu tiver com uma impactar. energia mais baixa, Pode, né? vai trazer o que tá aí, entendeu? A Uau. leitura, ela E vai eu acontecer. queria, gente, eu queria que você pudesse julgar pro Sintoniza Nelas. Vamos Se ele fazer. deve, é uma pergunta objetiva, É, né? Então vamos vamos fazer. fazer, assim, ele deve continuar? Vamos fazer aqui. Ó, não é ao vivo, Ah, mas é verdadeiro que vai ah, acontecer aqui. Vamos fazer aqui, Michele. Vamos Ai, fazer meu Deus. energia do Cintanela. Pensa aí. Aí eu vou escolher. Vamos tirar uma carta? Ou você quer escolher? Igual, abre o Então, o leque. que você preferir, assim, Vamos o abrir o leque. Sintoniza Nelas deve continuar? Vamos abrir o leque. E vamos tirar uma carta. O tarô, assim, ele não é. Eu não costumo trazer respostas de sim ou não. A gente é uma ferramenta que traz muito mais do que isso. Mas pelas cartas a gente consegue saber assim um pouco dessa energia do que vai vir. Vamos embora. Vamos lá, Michelle. São quantas? Uma só, vamos tirar uma só. Nossa. Ai, meu Deus, nossa, o quê?
me calma. Para quem conhece os tarólogos aí, ó, saiu justamente a carta da obra-prima do trabalho perfeito. Meu Deus! O 3 de ouros é assim, a carta ligada justamente a trabalho, tá vendo? É um escultor fazendo uma obra aqui e 2 pessoas vendo. Então é a carta da obra-prima, do trabalho perfeito, de uma conclusão e de um trabalho também em equipe, que ele fala de outras pessoas, entendeu? Um trabalho em comunhão. Então, assim, se eu pensasse numa carta maravilhosa para sair aqui, não conseguiria pensar no 3 de ouro. É muito incrível, porque assim, na verdade eu me sinto muito realizada na minha profissão, eu sou muito realizada mesmo. Mas a Dai, que tá nos bastidores, gente, ela incentiva muito e ela me fez ampliar um horizonte que eu não enxergava. Então, na verdade, isso muito existe por causa dela. Hoje o Sintoniza Nelas é por causa da Dai Oliveira. E ela é muito incrível, você entende? Assim, hoje, o que que eu falo com a Isa? Porque assim, eu tô cansada, eu preferia, às vezes, eu podia estar na minha casa dormindo com os meus filhos. Hoje eu não fui buscar meus filhos na escola para estar aqui. Só que aí eu fico assim, Isa, para mim é como se eu fosse para uma sala de estar conversar com as minhas amigas. Eu falei exatamente isso. Falei, Isa, que incrível isso. Maravilhoso, Aí maravilhoso. então eu tô indo para conversar com as minhas amigas num ambiente aqui é super gostoso. O podcast hoje, gente, aqui é maravilhoso o lugar. Aqui a gente é super acolhida. Então, na verdade, Michele, qual que é o objetivo do seu podcast? Eu não sei, mas eu quero ficar aqui, eu quero continuar hoje. É muito incrível as pessoas que eu conheço. Eu conheci psicólogas maravilhosas. E assim, e tudo eu quero fazer, sabe? Eu quero, você eu já faço, né? Mas eu quero ir na minha psicóloga Ana Ribeiro, eu quero ir na minha psicóloga Neila. E assim, é maravilhoso. Sabe? Pra mim é muito incrível. Obrigada por isso. Isso aqui, gente, não, isso foi uma coisa muito espontânea, muito incrível. Ô, gente, Que muito alegria. bom. E eu queria que você contasse pra gente, Gleice, como que a gente chega até você. Porque é incrível, gente. Tipo assim, pra mim, eu sou uma pessoa assim, eu tenho muito Deus no meu coração, eu tenho muita ciência, mas o tarô pra mim foi uma coisa muito legal, ele realmente me direciona, eu gosto, sabe? Eu acho legal. E eu queria que você contasse como é que a gente chega até você. É através do meu Instagram e do meu site. O meu Instagram é @tarotcompsique e o meu site é www.tarotcompsique.com.br. Lá tem um pouquinho sobre mim, tem um pouquinho sobre as tiragens que eu faço. Muitas tiragens, são tiragens autorais que eu criei em cima da própria demanda que chega para mim dos consulentes. Também tem as tiragens que são clássicas, do universo mesmo do tarô, mais antigas. E também tem o meu portfólio, que tem todas essas tiragens, e um link para você fazer o agendamento da sua consulta. Que legal, muito obrigada.